Olá, pessoal! Nessa aula de hoje falaremos sobre progressão aritmética. Qual que é a sua definição, quais são as suas características, vamos dar exemplos, vamos falar do termo geral de uma progressão geométrica e aí trabalhar alguns exemplos para encontrar alguns termos, tá legal? Então, venha comigo nesta aula! Bem, progressão aritmética, também conhecida como PA. O que é uma PA? Vamos lá. PA, ou progressão aritmética, é uma sequência numérica em que, a partir do segundo termo, a diferença de um termo qualquer pelo seu antecessor é sempre a mesma constante. Chamamos essa constante de razão da PA e é indicada aí por R, tá certo? Então, olha só. Eu tenho aqui alguns exemplos de progressão aritmética. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9. Qual é a característica da PA? A característica da PA é que para qualquer termo que eu pegar, ao subtrair pelo seu antecessor, isso é sempre a mesma constante, tá certo? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, 9 menos 7, vai dar 2. Se eu pegar 7 menos 5, vai dar 2 a diferença. 5 menos 3 vai dar 2. 3 menos 1 dá 2. 1 menos 1 também dá 2, tá? E menos 1 menos 3 também dá 2. Eu tenho aqui uma PA, conferiu, e a razão dessa PA, representada aí por R, é igual a 2. Se eu quiser colocar aqui, o primeiro termo dessa razão é menos 3. Tá legal? Então, olha só. Outro exemplo. 200, 170, 140, 110, 80 e assim segue. Observe, se eu pegar 170 e subtrair por 200, vai dar menos 30. Se eu pegar 140 e subtrair por 170, vai dar menos 30. Se eu pegar 110 e subtrair por 140, também vai dar menos 30. E se eu pegar 80 e subtrair por 110, também vai dar menos 30. Eu tenho aqui uma PA, porque eu tenho razões sempre constantes aqui, tá certo? A razão, nesse caso, é igual a menos 30. E o primeiro termo é igual a 200, tá certo? Neste caso aqui, mais simples, eu tenho uma PA. A minha razão é igual a 0. Note, 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. Tá? E o meu A1, primeiro termo, é igual a 8. Por fim, aqui eu tenho também uma PA, tá certo? Neste caso em específico, se eu pegar 3 meios e subtrair por 1 meio, vai dar 2 meios, que é a mesma coisa que 1. Então, se eu fizer a diferença aqui, vai dar 1. 5 meios menos 3 meios dá 2 meios. 2 meios é a mesma coisa que 1. 7 meios menos 5 meios também vai dar 1. Eu tenho uma PA, a razão é igual a 1. O primeiro termo é igual a meio. Se vocês procurarem entre as bibliografias a definição de progressão aritmética, existe uma outra definição, na qual ele vai dizer o seguinte: é uma sequência numérica da qual, a partir de um primeiro termo, eu sempre vou somar a mesma constante para os próximos termos. E aí eu vou formar, então, uma progressão aritmética. Então, como assim? Então, imagine que eu pegue e menos 3 e some 2, vai dar menos 1. Se eu pegar menos 1 somar 2, vai dar 1. Se eu pegar 1 somar 2, vai dar 3. Se eu pegar 3 e somar 2, vai dar 5. E assim segue. Por exemplo, se eu pegar 200 e somar menos 30, vai dar 170. Se eu somar menos 30, vai dar 140. E assim segue. Então, dado um primeiro termo, se eu tiver aí a razão, eu consigo, então, sempre somar. E eu tenho que fazer essa soma de maneira constante,
Tá? Essa seria uma outra maneira de definir progressão aritmética. Uma progressão aritmética, ela vai ser classificada, tá? De acordo com a razão. Se eu tiver uma razão R maior que zero, então a PA ela é crescente. Se eu tiver R menor que zero, então a PA é decrescente. E se a razão é igual a zero, nós vamos dizer que esta PA é constante. Então, eu trago aqui os mesmos exemplos anteriores, tá? Para observar e classificar estas PAs. Essa PA aqui, nós já classificamos ela, já verificamos que ela tem razão 2, tá? E nós vamos dizer que essa PA é uma PA crescente, tá? É uma PA crescente. Certo? Neste caso aqui, verificamos que temos razão menos 30. E aí nós temos uma PA decrescente. Para esse caso, nós temos R igual a zero. E aí temos aqui uma PA constante. Então, conseguimos classificar todas as PAs através aí da razão. Eu tenho razão aqui, por exemplo, igual a 1, que é maior do que zero. Então, a minha PA é uma PA crescente. Certo? Conforme a classificação aqui de uma PA. Note também que a minha sequência está crescendo nesse caso, a minha sequência está decrescendo nesse caso, e nesse caso aqui eu tenho uma sequência de números que se mantém constante. Tá? Então, essa é uma característica da qual nós podemos classificar as progressões aritméticas. Tá legal? Bem, termo geral de uma PA. Então, quando temos aqui uma PA, vamos ter aqui o A1, o A2, né? Isso aqui é uma sequência numérica, da qual nós já falamos o que é uma sequência numérica, certo? E aí, essa sequência numérica, por ser uma PA, ela obedece uma regra, tá? Qual que é a regra? Quando eu tomar aqui A2 menos A1, vai dar sempre a mesma constante, não é isso? Então, olha que legal. Eu tenho aqui A2 menos A1 igual a R. Eu tenho A3 menos A2 também igual a R. Eu tenho A4 menos A3 igual a R. E tenho A5 menos A4 igual a R. Observe o seguinte, tá? Observe que dessa equação podemos escrever que o A2 ele é o A1 mais R. Tá certo? Desta equação aqui, nós obtemos que o A3 é igual a A2 mais R. Desta terceira equação, obtemos que o A4 é o A3 mais R. E desta equação, obtemos que o A5 é o A4 mais R. Então, destas equações aqui, obtemos uma característica muito interessante. Tá certo? Uma característica muito interessante. Olha só. O A2 ele é o A1 mais uma vez a razão. O A3 ele vai ser o A2, mas o A2 ele é A1 mais R. Então, eu posso substituir A2 por A1 mais R, e aí vai ficar A1 mais R, ou seja, 2R. O A4 ele é o A3 mais R, só que o A3 é A1 mais 2R. Então, vai ficar A1 mais 2R mais esse R daqui, que vai dar 3R. O A5 ele vai ser igual ao A1 mais 4R. Por quê? Porque ele é o A4 é A1 mais 3R, e A1 mais 3R mais esse R vai dar A1 mais 4R. E aqui, intuitivamente, nós vamos encontrar o termo geral de uma PA. Tá? Então, se eu quiser determinar o enésimo termo de uma PA, ele vai ser o quê? Ele vai ser o A1
mais... Observe, eu tenho aqui n, né? Quando aqui é 2, eu tenho aqui esse número 1. Quando aqui é 3, aqui ficou 2. Quando aqui é 4, aqui ficou 3. Quer dizer, sempre um número a menos. Vou colocar aqui, ó. Então, se aqui for n, aqui é n menos 1 vezes a razão. E este daqui é o meu termo geral da progressão, certo? Aritmética. Esse aqui é o meu termo geral da PA, que é a minha progressão aritmética. Meus queridos, olha só. Através desse termo aqui, encontramos qualquer termo de uma progressão aritmética. Basta identificar que ela é uma progressão aritmética. Verificando isso daí, conseguimos encontrar um termo qualquer. Então vamos para um exemplo para fixar a ideia aqui de uma progressão aritmética. Para o meu exemplo 1, temos o seguinte. Determine o 35º termo da PA 35, 41, 47, 53 e assim por diante. Eu já identifiquei que ele está falando que é uma PA e eu quero o 35º termo. O termo geral da PA é AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Quem que eu quero? Eu quero a 35, 35º termo, que vai ser A1, que é o primeiro termo, ou seja, 35, mais o N, vale 35, então fica 35 menos 1, vezes a razão, da qual ainda não determinamos. Mas a razão, basta pegar um termo desse qualquer, subtrair pelo seu antecessor, e aí vamos obter aqui uma razão. 47 menos 41, 6. Então, já sabemos que a razão é 6, porque ele já está afirmando que é uma PA. Se você quiser conferir, se você pegar 53 menos 47 também dá 6. 41 menos 35 também dá 6. Então, podemos voltar aqui e multiplicar aqui por 6. E aí vamos conseguir encontrar o 35º termo dessa progressão aritmética, que vai ficar 35 mais 35 menos 1, 34 vezes 6. O A35 vai ficar 35 mais 204, 34 vezes 6, 204. E aí, o 35º termo vai ser 35 mais 204, que dá 239. E esse aqui, então, passa a ser o meu 35º termo da progressão aritmética, certo? Vamos para mais um exemplo para fixarmos essa teoria. Um pouco diferente agora, tá certo? Olha só. Determine o valor de x, sabendo que a sequência 3x menos 5, 3x mais 1 e 25 é uma PA. Veja só, ele está afirmando que é uma PA. Se ele está afirmando que é uma PA, então, olha só, quando eu pegar esse termo aqui e subtrair por esse termo aqui, isso é 3x mais 1, e eu subtrair por 3x menos 5, isso vai ter que ser igual a esse termo aqui, 25, menos o seu antecessor, que é 3x mais 1. Por que são iguais? Porque é a maneira de eu terminar a constante, é uma definição, tá? Da progressão aritmética. Então, 25 menos 3x mais 1 é a razão, 3x mais 1 menos 3x menos 5 também é a razão. Então, basta resolver essa equação aqui e aí vamos encontrar o valor de x. Tá legal? Antes de começar a resolver, eu vou fazer aqui o jogo de sinal. Vou ter aqui 3x mais 1 menos 3x, menos vezes menos, mais 5, igual a 25, menos 3x, menos vezes mais, menos 1. Bem, 3x menos 3x, eu consigo simplificar esse menos 3x com esse 3x. E aí eu vou ter 1 mais 5 aqui, fica 6.
E de cá eu vou ter 25 menos 1, 24, menos 3x. Vou jogar o menos 3x para o outro lado, vou ficar 3x e 24 menos 6. 3x é igual a 26, 24 menos 6, que vai dar 18. O 3 eu vou dividir por 3 a minha equação de ambos os lados. Então aqui vai ficar x, 18 dividido por 3 vai dar 6. Portanto, o x vale 6 para que esta sequência numérica seja uma PA. E por curiosidade, podemos escrever, tá? Essa PA que seria 3 vezes 6, que vai dar 18. 18 menos 5 dá 13. 3 vezes 6, 18. 18 mais 1 vai dar 19. E 3x mais... E 25, né? E aqui 25. Então, essa aqui é uma PA. E observe, é uma PA que tem razão 6. Tá certo? O x é igual a 6, mas esse x não é a razão, tá? A razão é obtendo aqui um termo menos o outro. Tá legal? Bem, pessoal, falamos aqui então sobre progressões aritméticas, sobre o termo geral de uma progressão aritmética e falamos aí alguns exemplos. Te encontro na nossa próxima aula, na qual falaremos um pouco mais sobre as progressões aritméticas. Vamos tomar aí a soma dos termos de uma progressão aritmética e algumas propriedades. Eu fico aqui e até mais!